Olha, o último de um. Frequentar espaços públicos e movimentos culturais espontâneos, além de enriquecer a prática profissional, reduz a distância do Ministério Público com a sociedade. Essa é a convicção da promotora de justiça Lidiane Moraes Silvano de Andrade, que atua na 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Belo Horizonte. Ela é a nossa entrevistada de hoje no Conexão AMMP, uma produção da Associação Mineira do Ministério Público, destinada a ampliar a interlocução dos associados com a sociedade, além, é claro, de valorizar o importante papel social de cada um deles. Doutora Lidiane, obrigado por nos atender. É um prazer recebê-la aqui no Conexão AMMP. Olá, Orion. Eu que agradeço. É um prazer para mim estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco com as minhas experiências, compartilhando com vocês e com quem nos assiste essas experiências. Será um prazer. Muito bem. E a você que nos acompanha, inscreva-se, por favor, no canal da AMMP MG no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Lidiane, a senhora teve uma participação voluntária e importante na aprovação do projeto de lei batizado de Mar de Lama Nunca Mais, numa resposta à tragédia ambiental de Mariana, onde um rompimento de barragem matou cerca de 20 pessoas e destruiu o meio ambiente da região e afetou até o estado vizinho do Espírito Santo. Como foi essa atuação e essa campanha? Bom, inicialmente é importante dizer que a campanha pela aprovação do projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais, ela tinha começado logo depois do desastre lá em Mariana, né? Então já havia um trabalho muito sólido, técnico, importante, feito pelo Ministério Público, pelas entidades de defesa do meio ambiente e em conjunto com a Associação do Ministério Público, de elaboração desse projeto de lei e de coleta de assinaturas populares, e que foi protocolado para ser aprovado no âmbito estadual, com 56 mil assinaturas aproximadamente. Então, quando aconteceu o desastre de Brumadinho, esse processo de aprovação da lei, ele já tinha esbarrado em uma série de dificuldades, né? Ele tinha sido rejeitado, tinha sido apresentado substitutivo que não atendia às necessidades técnicas para uma maior proteção, não só do meio ambiente, como da população. Então, eu percebi essa circunstância, eu não trabalho com meio ambiente em Belo Horizonte, na verdade, ao longo da carreira, essa é uma área que eu não tive muita oportunidade de atuar, né? Atuei em outras áreas, mas eu sabia desse histórico, que outros colegas haviam compartilhado, né? Inclusive por leituras e etc. Então, quando aquela tragédia aconteceu, e nos afetou muito, né? Acho que afetou todas as pessoas que vivem em Minas, os mineiros, as pessoas que, como eu, estão aqui, foram acolhidos por esse estado, e a população do Brasil e até do mundo, porque foi algo muito grave, né? Muito triste e impactante. E eu me lembrei dessa questão da lei, né? E fiquei pensando que eu poderia contribuir de alguma forma, porque eu já participava de blocos de carnaval, e um assunto aconteceu justamente próximo às vésperas do carnaval em 2019, voltou à tona por conta do que aconteceu em Brumadinho. E nos grupos dos blocos começou essa discussão, mas como assim? Como que vai ter carnaval nessa circunstância? Cancela o carnaval? Não, não cancela, a gente tem que aproveitar para protestar. E eu via que assim as pessoas tinham uma vontade muito grande de ajudar de alguma forma e não sabiam como. Então logo começaram as mobilizações para doações, para, né, aquela questão da solidariedade ali imediata, e ao mesmo tempo aquela dúvida grande, assim, mas e aí? Nós vamos para o carnaval, vamos protestar, o que nós vamos fazer? Como eu tinha essa vivência do Ministério Público e estava no contexto dos blocos, eu aproveitei para me informar melhor, né, na Associação do Ministério Público, em que estado que
esse projeto de lei tinha ficado, qual que era o andamento que precisava ser dado, e a associação rapidamente se mobilizou também a levantar as informações e a chamar as entidades de defesa do meio ambiente, e eu me coloquei como voluntária para fazer a interlocução com os blocos. Os blocos já estavam mobilizados, porque era véspera de carnaval, e era uma oportunidade excelente para levar esse anseio popular realmente para ser ouvido pelas autoridades, né? No caso, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Então, inicialmente, meu papel foi esse, assim, de ser essa peça de interlocução. E além da participação popular, dessa atuação nos movimentos populares, como o canal, os blocos de rua, por exemplo, a senhora também teve alguma atuação, interlocução com o Legislativo Mineiro na aprovação desse projeto? Não, a parte de interlocução com o Legislativo, ela foi feita pelos colegas promotores da área, né? Então, os promotores da defesa do meio ambiente, do CAL, do meio ambiente, foram os interlocutores perante as autoridades. Assim, o meu papel realmente foi como voluntária, eu não tive nenhuma atuação funcional nesse sentido. Assim, eu fui realmente, até quando eu ia aos blocos, fazer a divulgação e levar o material de divulgação para que essa mobilização popular acontecesse, eu sempre me apresentava realmente como voluntária, né? Embora eu seja promotora de justiça, eu não estava ali como promotora de justiça, mas como voluntária, levando uma demanda que o Ministério Público tinha como prioritária, importantíssima para todos, né? Uma coisa comum para toda a população, e que a gente precisava que as pessoas soubessem disso e que elas também reivindicassem isso, né? Um espaço democrático mesmo, em que as pessoas se manifestam não só nas urnas, mas também em relação às situações do que vão aparecendo, né? Do dia a dia, do cotidiano. E essa era uma situação em que as pessoas precisavam se manifestar. Então, aí a gente partiu para essa divulgação pessoal, corpo a corpo, e redes sociais também. Eu auxiliei nessa organização, porque os colegas estavam muito tomados com os impactos imediatos ali, né? Em assistir a população, em garantir que as provas fossem preservadas. Foi um trabalho muito exaustivo, eu acompanhei de perto, porque tem pessoas que são amigas minhas, muito próximas, que estavam trabalhando ali na linha de frente. Então, eu encontrei nessa contribuição uma forma de ajudar realmente, porque era muita coisa ao mesmo tempo e tudo muito importante. E foi a partir daí que, além de ser foliã, a senhora percebeu a importância dessa conexão do trabalho que a senhora já faz profissionalmente com esses movimentos, esses espaços públicos, movimentos culturais espontâneos, né? Sim, quando eu comecei a participar de um bloco, gente, vou ter que interromper aqui depois de editar. Me deu só um pouquinho, me deu uma falhada na voz. Vou acompanhá-la aqui. Aí eu retomo da resposta, né? Pode ser, sim. Vamos lá. Pode voltar, gente? A senhora quer que eu repita a pergunta ou não é necessário? Não, não precisa, não. Eu posso voltar da resposta. Ok, podemos continuar normal. Exatamente. Quando eu entrei no bloco de carnaval, eu entrei com um objetivo que era mais pessoal. Eu não tenho uma formação musical de raiz, de infância, e por circunstâncias, né, da minha infância no interior do Brasil, e não tinha acesso mesmo a esses ambientes. A única pessoa da minha família que tocava era um avô que morreu antes de eu nascer, mas eu sempre tive vontade, né? Primeiro era cuidar do estudo, depois assume na profissão muito cedo e vai para o interior, então não tive oportunidade. E aí eu procurei o bloco justamente para suprir uma demanda que era pessoal, de aprender um instrumento e também de socializar, né? Porque por estar aqui numa cidade que não era minha e não fazia muito tempo, etc.
Mas a gente logo percebe a riqueza desse espaço, né? Esse espaço dos blocos de carnaval é um espaço em que realmente a gente não só conhece, a gente não só escuta discursos, porque hoje está muito na moda ouvir os discursos, mas a gente vivencia a diversidade, né? Então, isso logo me fascinou, me encantou, essa possibilidade de vivenciar a diversidade, que é algo que eu prezo muito, né? Eu acho que por conta até da minha formação, por ser de Cuiabá, Mato Grosso, que é uma região assim que não é tão conhecida, né, em suas minúcias no restante do país, por ter morado em São Paulo e depois ter vindo para cá, e rodado o interior. E ali, vendo assim que o carnaval é um assunto muito sério para quem faz o carnaval em Belo Horizonte, né? O carnaval de Belo Horizonte ele tem muitas bandeiras, ele tem muitos objetivos, ele está sempre fervendo de alguma maneira com diversos assuntos sociais importantes. Então, era inevitável que eu percebesse essa conexão entre o que estava acontecendo, né, na questão tanto do meio ambiente quanto humana, porque aquilo ali foi um prejuízo gigante, mais até humano do que ambiental, se a gente for medir, porque né, a repercussão na vida das pessoas que ficaram, enfim, além das pessoas que morreram. Então, assim, era inevitável. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse no meu lugar iria perceber isso porque era muito óbvio, né? Então, assim, realmente, estar no meio ali contribui muito para a nossa vivência, para a nossa atuação. E não é à toa que a própria Constituição Federal ela obriga o promotor a residir na comarca, né? O dispositivo do artigo 129 da Constituição Federal, ela diz que o promotor ele deve residir na comarca. E o Conselho Nacional do Ministério Público vem reiterando isso, da importância para que o promotor ele tenha uma inserção social. A senhora acha que o Ministério, permita interromper, o Ministério Público é mais próximo da comunidade no interior do que na capital? Com certeza é. E eu tenho, inclusive, falado isso, assim, quando eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas que me perguntam desse assunto, é uma diferença muito grande. Eu fiquei no interior quase 10 anos. E no interior eu trabalhei muito com áreas sociais, né? Infância, saúde, a defesa da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. E no interior, a gente está muito mais próximo da população, porque a população ela sabe onde é o fórum. O fórum é referência da cidade, né? E ela sabe onde está a promotoria, onde encontrar o promotor. Então, a sociedade te procura, né? Eu comecei a conhecer melhor essas questões sociais quando eu fui para o interior, em Almenara, principalmente, que foi a minha primeira comarca de titularidade. E aí eu recebia as pessoas, o dia inteiro as pessoas vinham trazendo questões diversas e contam as histórias sofridas, as dificuldades, um remédio, um tratamento, enfim, uma série de coisas. E em Itabira, a mesma coisa, né? Trabalhei lá muitos anos com infância, a gente recebe os estudos, as questões familiares que acontecem, né? Enfim, os impactos que a droga às vezes leva para os lares, o álcool e a pobreza, enfim, a carência. Bom, isso é o interior. O interior é assim, aí você trabalha com infância, com saúde, tudo ao mesmo tempo, mesmo com múltipla, né? É múltipla, você tem uma visão múltipla. A senhora acha que se você chegar na capital, não, é um distanciamento. A senhora já passou por várias. A senhora passou por várias comarcas do interior, não é isso? A senhora acha que essa vida itinerante ela tem uma importância na formação do promotor, da promotora de justiça? Tem, justamente por causa disso que você falou, da diferença da aproximação do Ministério Público com a sociedade no interior e na capital. Porque se você não vai para o interior vivenciar isso, você vai perder a oportunidade de ter essa visão mais profunda, mais enriquecida de elementos e desenvolver um olhar mais sensível para as situações, né?
ainda que eu digo assim, que ainda que você carregue isso em determinadas situações, você não concorde com algumas coisas, mas você consegue entender melhor mesmo aquela situação com a qual você não concorda, sabe? Eu acho que isso realmente enriquece. A capital é diferente, é tudo muito fragmentado. As pessoas têm muita dificuldade de chegar ao promotor e também o promotor, como é o meu caso, ele tem dificuldade de chegar nas áreas de atuação, às vezes que ele prefere, né? As áreas de atuação social, elas são bastante disputadas na capital. Então, a gente demora muito a chegar lá, numa área dessas, para poder voltar a ter essa oportunidade de trabalhar com esses assuntos. Isso então enriquece, como a senhora disse, a prática profissional, né? Existe uma influência de uma região para outra no tipo de condução da avaliação do conflito que a senhora está ali diante de si, com as pessoas, muda do norte para o sul, para o leste? Olha, eu passei pelo Vale do Jequitinhonha, eu estive também ali no Noroeste, a região de Unai, por pouco tempo, e depois em Itabira, que é interessante também nesse contexto, por também ser uma área de mineração que é o berço da Vale, né? Então, assim, em relação às pessoas, eu vejo diferença porque, por exemplo, lá em Almenara, por ser uma região mais carente de recursos, as pessoas, assim, elas trazem os problemas de uma forma, assim, com mais... elas são mais sofridas, né? E trazem uma humildade e elas trazem as demandas quase como se pedissem um favor. Embora não seja um favor, né? É um direito. É um direito, mas eu acho que a situação que aquela pessoa está, ela não, às vezes não visualiza isso como um direito, né? Então, eu senti essa diferença, por exemplo, em relação ao Vale do Jequitinhonha e a região ali de Itabira, em que é uma cidade que acabou tendo, né, potencial maior de recursos financeiros, mas que... E aí a postura é outra, as pessoas lá em Itabira reivindicam mais assim, as coisas, elas não têm essa postura, não é que esteja errado, né? Mas é uma coisa que a gente percebe só vivenciando assim, as diferenças. E como talvez a falta do conhecimento, né, ali da instrução, dificulta as pessoas a visualizarem as coisas como realmente um direito a ser reivindicado. Entendi. E a gente percebe pela trajetória da senhora que sempre houve uma preocupação com essa aproximação com o cidadão, com a sociedade, né? Antes mesmo de se tornar promotora, a senhora teve, por exemplo, uma experiência na comunicação, atuou na área quando foi até criada a TV Justiça, né? Como é que a senhora avalia essa trajetória da TV Justiça? Isso melhorou a aproximação e comunicação do sistema de justiça com a população? Muito. Eu tive a sorte de estar lá no Ministério Público Federal, em São Paulo, na Procuradoria da República de São Paulo, na época em que a TV Justiça foi implantada. E, na ocasião, o Poder Judiciário tentou coordenar com os órgãos, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, a implantação das assessorias de comunicação, para melhorar essa interlocução com a sociedade. Né? Percebeu que havia uma carência nessa área e aí chamou todo mundo lá para entender melhor o que ia acontecer com a TV Justiça e a importância de ter um canal oficial de comunicação. Como não havia profissionais da área, jornalistas, lá onde eu estava, eu fui designada para acompanhar esse processo. E realmente, assim, eu caí de paraquedas e tive a grande contribuição de colegas que já eram jornalistas e que eram servidores públicos, não na área de jornalismo, mas eram jornalistas e que também foram designados para a função, de outros estados, inclusive aqui de Minas Gerais. E aí eu comecei a ouvir e aprender um pouco sobre essa área, sobre a importância da comunicação, sobre a forma de comunicar do jornalismo, que é diferente do direito, né? Como produzir um texto para ser publicado. E comecei a praticar isso, porque acabou que eu fiquei responsável por essa área lá durante 1 ano e meio.
Até que houve a mudança da gestão, da chefia lá, e eu pedi para sair e falei que eu achava que deveria ficar um jornalista naquela função, né? Que era a hora de realmente fazer a coisa da maneira correta, que é Entendi. com um profissional da área. Mas eu E de lá aprendi para muito, muito é, mesmo. e de lá para cá, a gente percebe que o relacionamento do Ministério Público como um todo com a empresa tem se aperfeiçoado cada vez mais. Agora, apesar dessas experiências em outras áreas, da comunicação, no Ministério Público Federal, e esse setor do sistema de justiça, a senhora se tornou promotora de justiça aos 24 anos. A vocação falou mais alto? Sim, eu, desde quando eu fiz estágio no Ministério Público Federal, ainda lá em Cuiabá, que eu tinha vontade de ingressar na carreira do Ministério Público. Essa minha vontade de ingressar no Ministério Público, ela tem relação com uma vontade mesmo de contribuir com essas questões sociais, com a melhoria, né, da situação de vida da população, do aperfeiçoamento dos serviços públicos. Então, eu enxerguei, enquanto estudante, no Ministério Público, a chance de desempenhar essa atividade, sabe? Então, para mim, isso realmente sempre falou mais alto. E as outras experiências que eu tive, elas sempre foram assim importantes para contribuir com esse objetivo e continuam sendo até hoje. Agora, na opinião da senhora, qual foi assim, o maior aprendizado obtido através dessa participação nas organizações de cultura popular nesses últimos anos? Olha, eu diria que é um conjunto, né? Como eu já até mencionei, quando a Constituição fala da importância do promotor residir na comarca, e vem o Conselho Nacional também dizendo dessa inserção social, eu penso que não adianta eu morar em Belo Horizonte, ser promotor em Belo Horizonte, e se eu não conheço Belo Horizonte, se eu não conheço a história da cidade, se eu não conheço as demandas da cidade, né? Então, por exemplo, para mim, a primeira contribuição foi justamente assim, conhecer melhor a cidade, os espaços, estar ali, ver como é que as coisas funcionam e poder ouvir de como as transformações ocorreram no aspecto arquitetônico e urbanístico, e as demandas, né? A história de por que o carnaval teve esse renascimento, né? Começou a florescer novamente no ano de 2010, e tudo que veio trazendo com ele, né, de luta, de demanda, de resultados também que foram alcançados. Então, assim, para a percepção dos problemas da comunidade, para a percepção das necessidades na área de difusos e coletivos, tudo isso o carnaval me trouxe, a participação dos blocos de carnaval me trouxe, além das amizades, claro, né? Essa vivência. E uma coisa importante também de dizer, essa consciência em relação a diversas causas, a feminista, né? Da defesa da pessoa com deficiência, da questão da defesa da pessoa, do combate ao racismo, entendeu? E não só no nível do discurso, sabe? Às vezes um discurso que é raso, porque você não conhece, você não vivencia, você não está em contato com as pessoas. E também sobre lugar de fala, né? Porque assim, eu estava lendo sobre o lugar de fala outro dia, mas eu tive a oportunidade de vivenciar essa questão do lugar de fala. Não só no discurso, mas vivenciar por que isso é importante, ouvir realmente as pessoas falarem daquele lugar que é o lugar da vivência, né? Tudo isso contribuiu demais, assim, na minha trajetória e no meu aprendizado, porque eu gosto muito de ouvir, assim, gosto muito de ouvir, de refletir e de entender melhor as coisas a partir dessas experiências.
Então, é importante, então, o promotor e a promotora de justiça, né, estarem mais próximos das necessidades da população, né? Com certeza. E é bom registrar, Orion, que isso não é uma coisa fácil. Eu falei de feminismo, a gente ainda vive uma sociedade em que o meio jurídico ele é muito exigente com a mulher que ocupa um cargo de autoridade. Ele é exigente com a mulher em qualquer espaço, né? A nossa realidade social ainda é muito exigente com a mulher em qualquer espaço, inclusive os espaços privados, o ambiente familiar, etc. E no judiciário, no Ministério Público, mais ainda, a gente sabe como é difícil, por exemplo, a socialização da mulher que ocupa esse cargo numa cidade de interior, por exemplo, diferentemente dos homens que já chegam na cidade, são bem recebidos, convidados para jogar futebol no final de semana e etc. Né? Então, a mulher ela já tem essa dificuldade de inserção, porque se espera dela sempre aquele papel mais, digamos, comportado, mais sério, né? Mais sisudo, e ela tem realmente dificuldade de socializar. Então, assim, a gente precisa vencer essa barreira, que não é só uma barreira da pessoa, é uma barreira social, porque quando você extrapola determinado limite, que é o considerado o rotineiro comum para o seu personagem social, você também é criticado, você também é cobrado, entendeu? Então, assim, é curioso esse aspecto também, da gente permitir, né, se permitir e permitir ao outro ocupar esse espaço, ir para esse espaço social, entendeu? Isso também é importante. Barreiras sociais, culturais, né? Agora, a senhora acha que os desafios aí de relacionar o trabalho nas comarcas e o contato direto com a população, através desses movimentos culturais espontâneos, podem ajudar a superar essas dificuldades, essas barreiras? Eu creio que sim. Eu creio que sim, que é um caminho, é um caminho interessante. Para mim, aqui em Belo Horizonte, foi realmente excelente. Eu procuro, né? Eu gosto de procurar essas oportunidades e assim, o mais importante é dizer como é saudável, né? Isso, assim, como para mim foi saudável também, tanto profissionalmente como do aspecto pessoal, porque música, né? A música ela traz para a gente também um bem-estar, uma clareza, uma serenidade que é fundamental para o exercício das nossas atividades, né? Preservar a saúde mental, emocional, né? Estar bem, enfim, isso tudo também é positivo. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a promotora de justiça, Nidiane Moraes Silvano de Andrade, que atua na 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Belo Horizonte. E conversamos aqui no Conexão AMMP sobre a importância de frequentar espaços públicos, movimentos culturais espontâneos, enriquecendo a prática profissional e também aproximando aí o Ministério Público da sociedade. Doutora Nidiane, muito obrigado. Foi um prazer falar com a senhora aqui no Conexão AMMP. Prazer foi todo meu, eu que te agradeço. Muito bem, ficamos por aqui. E se você quiser ver e rever esse programa, vá até o canal AMMP MG no YouTube e assista quantas vezes quiser também nas redes sociais da associação. Obrigado a todos e até a próxima. Até logo.